forte é o nosso Deus. De 3 perguntas do Catecismo Maior, porque são perguntas cujas respostas são bem diretas, são respostas breves, e também elas estão bem relacionadas uma com as outras. Então, por esta razão, né, sem correr, sem assodamento, mas nós vamos reunir as 3 perguntas que são a pergunta 21, 22 e 23, elas 3 tratam da questão da queda, porque nós estávamos falando a respeito da providência de Deus em ter criado o ser humano no estado de pureza, de inteligência, de santidade, e Deus colocou o homem nesse estado para que ele pudesse cultivar, né, criar cultura, estabelecer a cultura, pudesse dominar a criação, pudesse casar-se, né, como nós vimos, e no casamento, a partir do casamento, ele ter filhos, para que por meio desses filhos ele viesse a dominar a terra, tanto numericamente quanto também por meio da própria religião, né, porque uma vez que nós crentes temos filhos, e os nossos filhos se tornam crentes, e os filhos dos nossos filhos crentes, então as famílias que vão sendo espalhadas, elas vão naturalmente difundindo, né, mais e mais o nome e a glória do nosso Senhor. Então Deus criou o homem para isso, né, para que ele pudesse cultivar a terra, espalhar o nome de Deus, viver em obediência ao Senhor, para que ele pudesse, a partir do conhecimento verdadeiro e genuíno, frutificar a glória de Deus. Contudo, meus irmãos, a pergunta 21 vai tratar então da sequência dessa situação, que foi aquilo que nós chamamos então de queda, né? A queda do homem. Essa é a primeira grande cena nas Escrituras, logo depois da criação. Geralmente os teólogos bíblicos, eles dividem a história bíblica em 4 partes, né? A primeira é a criação, a segunda é a queda, a terceira é a redenção e a quarta é a consumação, ou alguns também chamam de glorificação. Então são os 4 estágios, né? E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos mostrar exatamente esses 4 aspectos. Deus criando, o homem caindo, o homem pecando, Deus resgatando o homem em Cristo, para que finalmente o homem seja glorificado no final das contas e toda a história seja consumada. Então, esse é o fio condutor da Bíblia, né, que a gente chama, nos estudos teológicos, de teologia bíblica. A teologia bíblica é essa narrativa, porque a Bíblia é uma narrativa, é uma história, né? Deus contando uma história para nós. E qual é a história que Deus está contando? É uma história dividida em 4 cenas, 4 grandes estágios, né? Deus criando, o homem caindo, Deus resgatando e, finalmente, o homem sendo glorificado ou consumado, né? A consumação de todas as coisas. No próprio nascimento de Jesus, a gente vê esses 4 estágios, né? Cristo vem, quer dizer, ele vem como uma nova criação, né? Porque ele é o segundo Adão, ele é uma nova criação, ele vem para representar a queda do homem, né? Ele vem para substituir a queda do homem. Ao mesmo tempo, nessa substituição, ele resgata o homem, os eleitos, né, do seu pecado, para que possa então entregar ao Pai esses eleitos, e finalmente esses eleitos morarem eternamente com o Senhor. Então, esses 4 estágios são estágios em que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Qualquer texto que os irmãos abrirem, quando eu falo qualquer texto, né, claro que pode haver um ou outro que não seja tão claro isso, mas, vamos dizer assim, em geral, né, a grande maioria dos textos, nós vamos encontrar pelo menos 2 ou 3 destes 4 aspectos, né? Você vai perceber a vontade de Deus, que é a criação, quer dizer, Deus criou para isso. Você vai ver o homem distorcendo o que Deus fez, quer dizer, por causa da queda, do pecado. Deus providenciando uma salvação, um jeito de consertar as coisas.
e, finalmente, o resultado, né? Vamos pegar, por exemplo, a história de José, né? Então, Deus cria a família israelita, para que ela possa ser salvação para o povo. Contudo, os irmãos de José tentam burlar a história por causa da queda. Então, eles criam uma circunstância pecaminosa, e Deus usa essa circunstância pecaminosa pela sua providência, resgata José da morte, coloca José num lugar de consagração, de consumação, de glorificação, para que ele seja como um modelo ou um tipo de Cristo, né? Uma espécie de exemplo de Jesus, né? No sentido de salvar o seu povo dos pecados deles. Então, o que José faz? Ele salva o seu povo dos pecados deles, né? Ele salva os irmãos dos pecados deles. Então, é exatamente, os irmãos percebem que as histórias bíblicas, elas sempre mostram para a história geral da Bíblia, que é Deus salvando um povo na pessoa de Jesus Cristo, né? Outro exemplo, para a gente ir direto então para a pergunta, é Abraão. Quando Ló ele é sequestrado, né, pelos inimigos lá. Então, o que Abraão faz? Ele vai lá, formula lá uma coalizão, né, com os reis, 4 contra 5, né, para que eles possam resgatar Ló do poder dos algozes, né? Então, a mesma história. Ló fez bobagem, Ló traiu, né, a confiança de Abraão, e a gente sabe da história. Por isso, ele pagou a pena do pecado, né, da desobediência. Abraão ali serviu como o resgatador, foi lá, pagou o preço, no caso, o preço da própria guerra, né, digamos assim, do próprio sangue do seu exército que ele ofereceu, foi lá, resgatou, tirou e ainda pagou o preço, né, porque no final das contas ele ainda tem aquela questão do dízimo, né, que ele oferece. Então, os irmãos percebem que as histórias bíblicas, as narrativas bíblicas, elas sempre apontam para essa realidade, né? Deus criando, o homem destruindo, Deus consertando o que o homem destruiu, para que finalmente a história termine com um final feliz, né? O final da Bíblia é um final feliz. Claro que um final feliz para os eleitos, né? Porque os réprobos, né? Os condenados, os ímpios, irão de mal a pior, né? Como a própria Escritura mostra em muitos lugares. Então, o que é que dizem as 3 perguntas que nós vamos trabalhar hoje? A primeira delas é esta aí, a pergunta 21, que pergunta o seguinte: continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Né? Então, naturalmente, a resposta é não. O homem não continuou, né? E é isso que nós vamos, então, responder. Vou pedir aos irmãos para a gente ler juntos ali, então, a resposta. Vamos lá? Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Então, é isso que nós chamamos, então, de queda. E aí nós temos o texto bíblico, vou pedir aos irmãos para a gente abrir, Gênesis 3, versículos 6 a 8, e depois versículo 13. Embora nós conheçamos, né, de cor toda a história, mas é sempre bom nós examinarmos o texto para não corrermos o risco até de falarmos o que a Bíblia não fala, né? Então, Gênesis 3, de 6 a 8, e depois o verso 13. Vamos ler juntos? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher:
que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então aqui nós temos, né, o resumo aqui da narrativa contada por Moisés do que aconteceu. O ponto aqui, meus irmãos, central é exatamente a mudança de estado, né? Como o texto do catecismo diz, o homem foi criado em estado de inocência. Essa inocência aí, meus irmãos, não é inocência de ingenuidade, né? Daquela pessoa boba, daquela pessoa que não conhece as coisas. A inocência aqui é no sentido moral mesmo. O homem, ele era puro, santo, né? Ele era inculpável, o homem não tinha pecado. Então é uma inocência no sentido de impecabilidade. O homem não tinha pecado. Ele foi criado santo, criado puro, reto, né? Então o pecado, o que foi? O pecado, como nós vimos aí no versículo 6, claramente o pecado, ele é uma revelação da cobiça do coração do homem, né? Os irmãos observem, por favor, que Moisés faz questão de destacar, Moisés é o narrador do texto, né, de Gênesis, ele faz questão de destacar aqui verbos que são verbos ligados aos nossos sentidos. Então, por exemplo, ele coloca assim, vendo, né? Então a mulher viu. E o pecado, ele começa exatamente pelo olhar, né? Claro que o olhar aqui não necessariamente o olhar com os olhos físicos, porque mesmo alguém que seja cego, né, pode também ser tentado pelo olhar no sentido do desejo, né, mas sempre é algo relacionado aos sentidos, né. Então a mulher viu que a árvore era boa, depois ela considerou agradável, né, desejável, tomou outro sentido, né, que é o tato, e comeu. Quer dizer, que é o paladar. Então, é interessante porque o pecado, né, diz Tiago, lá na sua carta, o pecado é exatamente isso, né, a cobiça do coração, que é o nosso desejo, que Paulo também chama de concupiscência, né? Concupiscência é o quê? Esse desejo desordenado, é o desejo desenfreado. Ter desejos, meus irmãos, não é pecado. Então, por exemplo, o desejo de comer uma comida gostosa, isso não é pecado. O desejo por uma pessoa do sexo oposto, né? Quando a gente se casa, por exemplo, você tem desejo pela pessoa, e tem que ter mesmo, né? Isso não é pecado. Deus dá isso como uma bênção, inclusive, para o nosso relacionamento. O desejo de comprar uma casa, né? O desejo de ter uma roupa nova. Essas coisas não são pecaminosas em si. O pecado, estas coisas se tornam pecaminosas quando estes desejos, eles são desordenados. E o que a gente chama de desejo desordenado? Tudo aquilo que foge à orientação dada por Deus nas Escrituras. Então, por exemplo, comer, desejar comer é pecado? Não. Mas se você desejar comer coisas que fazem mal para a sua saúde, por exemplo, sendo que você sabe que não pode comer, comer em excesso, comer coisas ruins, é claro que isso se torna pecaminoso, né? Dormir, querer dormir, gostar de dormir é pecado? Claro que não. Mas se uma pessoa dorme a ponto de se tornar, como a Bíblia diz, um preguiçoso, né? E ela é um rapaz velho dentro da casa dos pais que dorme, não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer dizer, vive uma vida de preguiça. O que a Bíblia fala lá em Provérbios? Vai ter com a formiga, né? Observa a formiga trabalha. Então, você não quer trabalhar, também não come, né? Paulo fala lá em Tessalonicenses. Quer dizer, então o problema não é o desejo, é o desejo desordenado. Foi o que aconteceu aqui com a mulher, né? Ela desejou comer do fruto, mas até aí, tudo bem. O problema é que ela foi além disso e transgrediu a ordem de Deus, né? Então, naquele momento, o que Adão deveria ter feito? Inclusive, essa é uma interpretação bíblica muito interessante. Deus, ele decreta o pecado depois de Adão comer do fruto.
E isso mostra que Adão, como marido, foi o grande responsável pela queda da sua esposa, né? Deus ele não decreta o pecado somente com Eva tendo comido do fruto. Só depois que ela oferece a Adão, Adão aceita, é que o homem cai. Porque o representante da raça humana não era Eva, era Adão, era o homem, porque o homem é o líder, é o cabeça. Então ali, enquanto marido, ele deveria ter repreendido a sua esposa, não é? Então, ainda que ela tivesse comido do fruto, ouvido a sugestão de Satanás, mas no momento em que ela ofereceu a Adão, Adão deveria ter repreendido e dito a ela, olha, você transgrediu a lei de Deus. Se ele tivesse feito isso, claro que é um se, né, meus irmãos? Nós estamos falando aqui de uma especulação que a Bíblia, nós falamos um se, né? Os irmãos entendem. Se Adão tivesse resistido, então não haveria o pecado para a raça humana, né? Provavelmente, Deus daria ali, né, teria uma outra resposta. O problema foi que ele, enquanto chefe da sua casa, né, cabeça da criação, ali, representante da criação, ele caiu. Então, a queda de Adão, né, influenciado primeiramente por Satanás, depois pela sua própria esposa, então fez com que toda a raça humana caísse. Então, o que o texto da Confissão diz, do Catecismo diz é isso, né? Que uma vez que eles transgrediram o mandamento de Deus, ouvindo a tentação de Satanás, eles então caíram do estado de inocência, deixaram o estado de pureza e então, lamentavelmente, né, para tristeza geral, né, de toda a humanidade, tristeza aqui no aspecto não do sentimento, mas da tristeza enquanto afastamento de Deus, né? Porque foi exatamente o que acontece no versículo 8, né? Eles se afastam de Deus, essa é a primeira consequência do pecado, né? Uma vez que nós pecamos, nós nos escondemos de Deus, porque o pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Então, eles se esconderam. Em vez de buscarem a Deus em arrependimento, eles fugiram de Deus, né? É aquilo que eu tenho dito aos irmãos. Um dos primeiros sinais de que alguém está com alguma coisa assim escondida é quando ele foge do povo de Deus, ele foge da igreja, porque encarar Deus é um negócio complicado. É muito difícil uma pessoa viver em pecado e continuar. Acontece, claro. Acontecia inclusive dentro do povo de Israel, né? Gente que ficava ali fingindo até que Deus revelava o pecado. Mas o crente de verdade, o crente, né, salvo pela graça, ele não consegue. Então, geralmente, a primeira coisa que ele faz é começar a ficar desconfiado, já começa a fugir, não quer muito encarar as coisas de Deus, porque a separação, ela existe, né? Ele quer se esconder da presença de Deus. E aí vem um detalhe importante, que eu não vou falar agora aprofundadamente, vou deixar para depois, mas que é a questão das vestes, as roupas. Eles coseram, né? As roupas foram feitas porque eles perceberam a sua indignidade. Então, a nossa roupa, hoje, essa roupa que a gente usa, de pano, na verdade, ela é um símbolo, né? Um símbolo da nossa impureza. Nós, na verdade, não queremos mostrar para as pessoas nossa feiura interna, né? Nossos defeitos. Então, você esconde, né? Tem gente que põe até lá em cima, assim, né? Porque a gente não quer mostrar. Então, a roupa com a qual a gente se cobre é um símbolo, né? Um símbolo de que tem alguma coisa errada, símbolo de que alguma coisa não está bem, né, na criação. Mas aí a gente fala depois sobre isso, né, a questão das roupas, e como que, inclusive, o pecado transtorna isso, né? Quando o pecado cria, por exemplo, roupas que são indevidas, né, roupas provocativas, né, sensualizadas, então tudo isso tem a ver com esse ponto aí, né, da criação, que é uma maneira de descobrir aquilo que o próprio Deus cobriu, né? Então essa é uma discussão boa para a gente tratar
sobre a questão da decência, né, do uso das vestes, da própria beleza das vestes também, né, as roupas que nós vestimos. Então, veja que a Bíblia também trata de estilista, né? Bom, pergunta 22. Vamos lá, Caio, por favor. 22. Então, se Adão caiu, a questão é, só Adão caiu ou toda a raça humana caiu? E essa é a pergunta que os nossos irmãos fizeram. Todo o gênero humano caiu, né? Ou só Adão e Eva, só o primeiro casal? Não, o que nós vemos na Bíblia é que todo gênero humano, né? Então todo mundo que nasceu de Adão e Eva, agora contém o DNA, né? Contém o pecado. Por isso que Davi diz lá no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, daí nós tiramos a ideia de que não existe criancinha inocente. A criancinha lá no feto, na barriga da mãe, o feto, né, sendo já fecundado, já tem o pecado na sua constituição. Vamos ver aí a pergunta? Depois a gente lê os dois textos bíblicos. Vamos lá. O pacto sendo feito com Adão como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então está bem claro, né? Todo mundo que nasceu de Adão e Eva, nós somos filhos de Adão, né? De um jeito ou de outro, nós nascemos do primeiro casal. E todo mundo que nasceu dele, nasceu então em pecado, em transgressão com a lei de Deus. Alguém pode falar assim, mas não é injustiça isso? Né? O que é que nós temos que ver com Adão, né, e Eva? O que nós temos a ver é exatamente isso, porque nós somos descendência, como diz o texto ali, ordinária. Esse ordinário aí não é de ruindade, não, né? Porque a gente fala, fulano é ordinário, né? Quer dizer, é ruim, né? Não, esse ordinário é no sentido de ordem. Quer dizer, a geração de ordem, quer dizer, depois de Adão e Eva vieram os filhos, depois dos filhos, os filhos, e aí foi uma ordem, né? Uma série, uma sequência de pessoas. Então é isso que significa a palavra ordinária, geração ordinária. Então é você, seus filhos, seus netos, bisnetos, e aí vai. Então você tem uma geração, né? Uma ordem, né? Então nós não sabemos que ordem nós estamos, né? Porque somos bilhões de pessoas, mas em algum lugar dessa ordem e da genealogia, se a gente for buscar, nós vamos chegar lá em Adão, né? Então é por isso, nós nascemos dele, né? Então toda a raça humana pecou nele, caiu em transgressão com ele. Vamos ver aí os textos, Atos 17, 26. Vamos abrir todos para a gente ler juntos, Atos 17, que é o texto de Paulo, né, que ele está lá no famoso Areópago, né, quando ele está falando para os filósofos de Atenas. Atos 17, 26. Vamos ler. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, aqui o ponto aqui é, de um só fez toda a raça humana. Esse um só aí é Adão. Então, Deus fez toda a raça humana de Adão. E lá em Gênesis 2, 17, que também nós conhecemos de cor, né? É a ordem que Deus deu a Adão. E Adão aqui, o curioso do texto, né, é que quando Deus cria o homem, eu já expliquei isso aos irmãos, a palavra Adão, né, significa da terra, né, Adam, que é da terra. Então, significa o seguinte, que todos nós somos Adão, todos nós somos do pó, né, por isso que a gente volta para o pó. Então, o nome Adão não é um nome próprio, assim, como Wendel, Pedro, né? Não, Adão significa assim, é da terra. Então, todos nós somos Adão, né? Todos nós, homens e mulheres, somos Adão, porque nós somos
da terra. E por isso nós vamos voltar para a terra, vamos voltar para o pó, né, o nosso corpo. Então vamos ver aí a ordem de Deus, Gênesis 2:17. Vamos ler o 16 também, né, para ficar o sentido mais completo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente, né? Então, a morte aqui é o que nós chamamos, então, de pena de morte. Isso aqui é literalmente a chamada pena de morte, né? Para aqueles que dizem que não há pena de morte na Bíblia, aqui é um exemplo. Deus estabeleceu a pena de morte, né? Deus disse, olha, se você comer, você vai morrer. E foi exatamente o que aconteceu, né? O homem transgride e morre. E aí a morte nos dois sentidos, né? A morte espiritual, que é o afastamento de Deus, por isso eles fogem. Deus precisa buscá-los, né? No jardim, Adão, onde você está, né? E ele estava escondido, fugido, porque ele não queria se encontrar com Deus. Então, a morte espiritual. Deus precisa buscar o homem. Isso mostra, desde o início, a chamada depravação total. Veja que nunca foi o homem que buscou a Deus. Por isso que nós temos muita dificuldade de concordar com os nossos irmãos arminianos, né? Que dizem que nós é que temos que dar o passo para escolhermos Deus. Porque nós nunca vemos isso na Bíblia. Sempre é Deus que vai ao homem, desde Adão. Você não vê em nenhum momento Adão querendo buscar Deus. Não, ele está sempre fugindo, né? Deus é quem vai até ele para buscá-lo. Então, por aí você já vê que o movimento de resgate é de Deus. É Deus para o homem, e não do homem para Deus. Não há nunca um movimento de o homem querer Deus. O homem está sempre querendo fugir, né? Porque o pecado causa essa separação. Deus é que está buscando, né? O tempo todo é Deus buscando, Deus salvando. Os irmãos podem perceber que sempre nós temos esse movimento, é Deus quem vai, Deus quem resolve, né? O homem faz a sua... se afasta de Deus, né? Comete o seu pecado, e Deus vai lá e conserta. Então, é sempre Deus buscando, né? Então, a pergunta responde isto. Nós todos pecamos, todo o gênero humano. Não há como fugir. Sim, Ronaldo? Então, é porque Adão, ele representava a humanidade. Então, ele era o cabeça, né? Pois é. Porque Adão é o que nós chamamos na teologia, a teologia usa o termo federal. Os adeptos, né, são chamados de federalistas, porque Adão ele representa, a gente chama de cabeça federal, ou seja, ele é o grande representante, né? E como grande representante, ele era o responsável. Por isso que eu disse, né? Como ele aceitou o pecado, ele aceitou a proposta da esposa, ele foi o grande responsável. Você vê que, mesmo Deus tendo punido cada uma das partes, né? Puniu a serpente, puniu Eva e puniu Adão, mas a responsabilidade é de Adão. Tanto que quando Deus chama no jardim, ele chama Adão. Cadê você? Porque ele é que deveria ter cuidado, né? A ordem de cuidar do jardim, como você colocou, né? de não pecar, de cultivar, foi dada a ele, né? E aí, meus irmãos, fazendo um parênteses, isso mostra, infelizmente, o quanto nós, maridos, né? Somos falhos com as nossas famílias, com as nossas esposas, no sentido de liderá-las, né? Porque a liderança masculina não é só liderança né, como muitos, infelizmente, machistas, né, acham que tem que ser. Não, liderança é espiritual. Então, se a sua esposa, por exemplo, ela tem pecado, por exemplo, né, tem cometido algum pecado, você percebe que ela não está bem, está pecando, é você que é o responsável, né? Deus vai cobrar de você.
Vai cobrar dela, claro, também, como cobrou de Eva. Mas você será responsabilizado. Quer dizer, cadê você que não cuidou da sua esposa naquela hora que ela... Por que você não pastoreou? Por que você não chamou atenção? Né? Então, é muito grave essa dimensão, né, da responsabilidade que Deus nos dá. Porque Ele culpabiliza Adão pelo fracasso da sua esposa, porque, inclusive, Deus deu a esposa, né, para Adão, para que ele pudesse se completar na esposa. E ele não soube cuidar do presente que Deus deu a ele. Então, é mais ou menos o seguinte, é como se fossem os talentos, né? Por exemplo, Deus nos dá bênçãos, nos dá talentos mesmo, habilidades. E nós escondemos as habilidades, tratamos mal, né? Jogamos fora, não cuidamos. É isso, nós somos maus mordomos, somos administradores ruins. A mesma coisa é o marido que não administra bem sua esposa. Ele se torna um administrador ruim, ele é um mau mordomo, né? Ele não serve a esposa como deveria servir. É uma responsabilidade muito grande nossa, claro, somos pecadores, somos falhos, né? Não há ninguém perfeito, não há nenhum de nós que possa dizer, não, eu sou o marido 100%, né? Claro que não, todos nós vamos falhar, falhamos, pecamos, mas o que eu estou chamando a atenção é de que essa é a nossa responsabilidade, né? Então, se a minha esposa ela se sente mal no relacionamento, se eu vejo que ela está em pecado, se eu não assisto, se eu não pastoreio, se eu não cuido dela, né, enquanto cuidado mesmo de preservá-la, de cair, de livrá-la de tentações, eu estou repetindo aquilo que Adão fez, né? Adão provavelmente estava fazendo outra coisa enquanto Eva estava sendo tentada pela serpente, né? E às vezes isso acontece, às vezes a esposa está sendo tentada, e aí não só tentações de cunho sexual, né, mas qualquer tipo de tentação, e o marido está lá, fazendo outra coisa, né, não está nem aí para a vida da esposa, e quando ele menos espera, a situação acontece, um divórcio, uma situação, às vezes, infelizmente, em alguns casos, até irreversível, né? Mas aí eu fecho esse parênteses, né, para já é uma questão de família, né, que a gente tratar. E o 23, vamos lá, Caio, por favor, 23. Bom, então Deus criou o homem bom, o homem caiu, a queda arruinou tudo, todo mundo, né? E, finalmente, então, a pergunta 23, nos diz aí, então, o homem ficou reduzido a que estado, né? O que virou do homem? Foi criado bom, criado puro, mas caiu, e aí? O que aconteceu com ele? Então, aí nós temos, né, essa resposta que é curtinha, mas que diz tudo que tem que dizer. Vamos lá? Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria, né? Então, por que o texto coloca pecado e miséria? Porque a miséria é uma palavra muito interessante na Bíblia, porque mostra o seguinte, que o pecado vamos dizer assim, vou tentar explicar para os irmãos com palavras simples, né? O pecado é o aspecto espiritual, relacional, quer dizer, que é o afastamento de Deus. Que, inclusive, nós vamos ver na próxima pergunta, né, que pecado é qualquer transgressão contra a lei de Deus. Então, Deus falou, olha, faça isso, e nós não fazemos, isso é pecado. Deus diz, não faça isso, e nós fazemos, é pecado. Então, é qualquer tipo de não conformidade com a lei de Deus. Agora, a miséria diz mais respeito à nossa situação moral, ou seja, o que restou de nós. E a palavra miséria, se os irmãos, né, se a gente for pensar assim no nosso próprio sentido da palavra miséria, no português, ela sempre representa um estado de extrema pobreza, né? Ou seja, é uma ausência, uma carência. Então, você fala assim, o fulano é um miserável, ou seja, ele é uma pessoa que não tem nada, né, para oferecer, não tem... o cara está na miséria, né? A gente costuma falar, quer dizer, o cara não tem nada, está morto, assim, está largado, né? Então, é aquela situação de decadência mesmo, de podridão, de falência. Quem ilustra muito bem isso é Jó. Aquela situação que Jó ficou, de cães lambendo as suas feridas, ilustra
muito bem o que significa essa miséria. Então, Jó, ele perdeu tudo, né? Os cães lambiam as feridas dele. Então, a Bíblia ali, no livro de Jó, quer mostrar para a gente que quando Satanás, ele põe a mão, né, sob a permissão de Deus, naturalmente, mas quando ele põe a mão no indivíduo, ele torna o indivíduo miserável, né, literalmente miserável, quer dizer, não sobra nada. Ele está arrasado, né, é uma terra arrasada. Essas imagens tristes, né, que a gente está vendo lá do sul, você vê aquilo ali, miséria, né? Terra arrasada, você não tem nada, você olha assim, não tem nada. Onde tinha casa, onde tinha, né, acabou. Você vê só restos, só ruína. Então, imagina aquilo ali, o ser humano, né? Tudo que Deus tinha feito bom, tudo que Deus tinha feito, né, perfeitamente, reto, acabou. Passou um tsunami e arrasou. Não há vida, não há... Está tudo de uma cor só, né? Porque quando a coisa está bonita, está tudo colorido, né? Verdinho e tal. Quando vem aquelas tempestades, fica tudo de uma cor só, né? Tudo cinza, né? Tudo terra, tudo marronzado. Então, a vida humana sem Deus é isso. É uma vida miserável, é uma vida deplorável, uma vida sem brilho, sem cor, sem prazer, né? Então, por isso que os irmãos puritanos colocaram essa palavra miséria, para mostrar que nós estamos, assim, você olha e você fala, não tem nada que presta. Nada que presta. Está arrasado, né? Aquela é o lixo mesmo. Por isso que Isaías diz, né, que as nossas justiças são como trapos de imundícia, né? Ou seja, não tem nada, você não aproveita nada, né? É isso. Por isso que as duas palavras, pecado e miséria. O pecado é a quebra da relação com Deus, é a transgressão da lei. E a miséria é o aspecto moral, é a feiura que o pecado causa. Então, você olha para o pecador e você vê o pecador no estado de feiura, de miséria, de deplorável, né? Aquela pessoa, o couro e o osso ali, né? Você não vê uma esperança. Vamos ver os textos? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está vendo? Então, aqui, o uso desse versículo é para dizer o seguinte, que o pecado gera a miséria, que é a morte. A morte aí é a representação da miséria, quer dizer, não restou nada, né? O homem está morto. E não só a morte nesse sentido que nós imaginamos, né, de morte física, também a morte espiritual, mas a morte, como eu falei, a morte a feiura do pecado, né? O homem ele não consegue mais espelhar o brilho da graça de Deus, do modo como ele deveria fazer. Então é por isso que a gente olha para o mundo, né, para os artistas, para as músicas, para as roupas, para as expressões culturais, e você vê tanta feiura, né, tanta miséria, assim, tanta desordem. Tem gente que acha bonito, né, coisas feias. Não é assim? A pessoa faz shows, por exemplo, e acha bonito o que é feio, né? A feiura ela entrou no mundo por causa do pecado, né? Pois é bonito ser feio, né? É bonito ser feio, né? É isso aí. Então você vê shows, né, desses artistas aí promíscuas, né, famosos, aquele negócio depravado, totalmente assim. E aí bonito, aquilo vira espetáculo para o mundo inteiro. Não é? Exatamente. Então o pecado cria isso, esse estado de miséria, né, de depravação mesmo, deploração, né? Que é o que Paulo diz aqui. Então o pecado entra e mata as coisas. Onde o pecado entra, as coisas morrem, né? E Gálatas 3:10. Gálatas 3:10.
Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, vamos lá? São das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então aqui a maldição, né? A lei, que é o mandamento de Deus, né? O homem foi criado para obediência, conforme a gente viu na pergunta número 20. O homem agora perdeu esse estado de obediência e ele, no rompimento, no afastamento de Deus com o pecado, ele se torna miserável, né? Depravado, deplorável, pó, né? Se torna nada, terra arrasada, e por essa razão, então, ele se torna maldito. E maldito, aí a palavra maldito ela é interessante, né? Porque é maldito de falar mal mesmo, ele é mal falado, vamos dizer assim, porque o homem se torna sem fama, o homem se torna um qualquer, né? Quer dizer, ele se torna um Zé Ninguém, né? No sentido espiritual do termo, e o homem perde o valor, aquele valor criado por Deus, com a dignidade e tal, acabou, ele se torna miserável mesmo. Fala, Natan. Porque naquele momento ele criou Adão livre, para que Adão pudesse fazer o que bem quisesse fazer. E Deus permitiu que existisse o pecado, que Adão pecasse, para que Deus também mostrasse a sua graça, a sua glória, que é salvar Adão depois dos seus pecados. Então, tudo, na verdade, está mostrando, assim, o amor de Deus por aqueles a quem Ele escolheu, pelos seus filhos, entendeu? Então, Deus, Ele amou tanto você, que Ele permitiu que você nascesse em pecado, para que Ele pudesse ir lá e tirar você do pecado, trazer você de novo para o colo dEle e falar assim: eu sou seu pai, você é meu filho, eu te dou o que você quiser, porque eu te amo. É isso. Se não tivesse acontecido isso, nós não teríamos essa história de amor tão linda para ser contada, né? Então, o que a gente olha para a Bíblia é que Deus nos amou de tal maneira que Ele escreveu uma história de amor. Então, Ele permitiu que o homem caísse para que depois Ele dissesse: eu te amo e eu quero salvar você, né? Agora, e os que não são salvos? Aí talvez se perguntem: mas por que Ele não salvou todo mundo? Porque se Ele tivesse salvado todo mundo, Ele não demonstraria o seu amor verdadeiro, certo? Porque se você gosta de todo mundo, na verdade você não gosta de ninguém. Você tem que gostar mais de uns do que de outros. Você tem que gostar mais de sua mãe, por exemplo, do que do seu vizinho, senão está ruim, né? Porque alguns são mais especiais para nós, não é? A mesma coisa é para Deus. Para Deus, algumas pessoas são mais especiais. Por quê? Uai, porque Ele quis assim. Ele escolheu assim, né? Ele escolheu me amar e eu não quis amar outros. Não porque eu mereço, mas porque Ele quis, né? Então, é isso. Você gosta das pessoas, você não é obrigado a gostar de ninguém. Você gosta de quem você gosta, né? Deus também. Ele não é obrigado a gostar de todo mundo. Ele escolheu alguns. Ele falou: olha, eu quero esse. E os outros? Os outros. Não gostei deles. Né? Então é isso. É a grande história de amor que a Bíblia nos conta. Ok, irmãos? Então, mais alguma pergunta, alguma consideração? Hoje nós vamos ficar, então, nessas três, né? Como eu disse aos irmãos, são três perguntas curtinhas, mas que apontam para o mesmo cenário, né, o mesmo tema, que é esse. O homem caiu na queda, ele se afastou de Deus, tornou-se miserável, né, e perdeu todo o relacionamento inicial que ele tinha com Deus. Se antes ele era criado para ser puro, agora ele está totalmente arrasado, totalmente morto. E na sequência agora das perguntas a gente vai ver exatamente isso, né, o efeito do pecado. A próxima pergunta, que é a 24, que a gente vai, com a graça de Deus, né, na próxima semana, já trata sobre o pecado, o que é o pecado. Aí nós vamos começar a ver
o que é o pecado, como esse pecado se manifesta, quais os efeitos do pecado, né, na vida do homem, e depois como que Deus fez para resolver esse problema, né? E é exatamente mandando seu filho para pagar o preço, né, da nossa própria rebeldia. Ok?